tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês os meus favoritos no mês de julho. Então, se você já gostou desse tema, já deixa seu like, já se inscreve no canal e aproveitem o vídeo! Bom, vamos começar como sempre com os livros. E finalmente aqui em um vídeo desse canal eu consegui ler mais de 1 ou 2 livros. Eu li 3 livros, mas já está ótimo no mês de julho. Porque no mês de julho eu estava de férias da faculdade, então foi um período melhor para poder ler. Eu li 3 livros, como eu disse. Eu li o livro do Doutor Estranho, que eu comprei uma vez quando eu fui no shopping. E eu li os 2 últimos livros das Crônicas de Nárnia. Bom, eu vou começar falando do livro do Doutor Estranho, que ele é um só. Foi esse aqui, ó, que eu li, Doutor Estranho. Sina dos Sonhos. Aqui, ó. Ele é assim, ó, por dentro. Aqui também. Aqui vem outros livros, ó. E aqui atrás, Mago Supremo. Eu dei pro livro do Doutor Estranho nota 4, porque no começo, além do Doutor Estranho ser um dos meus personagens preferidos da Marvel, o livro dele no começo ele é meio parado, assim, ó. Aí depois, quando a gente se aprofunda na história, que a gente começa a entrar no reino dos sonhos, eles passam por vários reinos, aí sim começa a ficar mais emocionante, mais interessante a história. Por isso eu dei 4 estrelas, porque no começo ele é meio parado, meio maçante, então é difícil você engrenar na leitura. Por isso que eu dei nota 4. E agora os 2 últimos livros que eu li foram os livros 5 e 6 e 7 das Crônicas de Nárnia. Eu finalmente acabei a minha coleção As Crônicas de Nárnia. Eu li todos os 7 livros. O livro é assim, ó, eu acho a capa dele muito bonita. Aqui, ó. As Crônicas de Nárnia. Por dentro ele não tem nada, olha, em branco. Aqui só tem uma frase. Crônicas de Nárnia. Aqui. E nesse livro aqui, ele é aquele livro único que tem os 7 livros. Então tem O Sobrinho do Mago, que é o primeiro livro. O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, que é o segundo livro que tem um filme. O Cavalo e seu Menino, que é o terceiro livro. O Príncipe Caspian, que também tem um filme, que é o quarto livro. A Viagem do Peregrino da Alvorada, que é o quinto livro, e também tem um filme. E agora os últimos 2 livros, que foram o que eu li nesse mês de julho, é A Cadeira de Prata e A Última Batalha. O primeiro que li foi A Cadeira de Prata, que eu dei 4 estrelas e meia, que é um livro que o primo dos irmãos, ele aparece sozinho. Ele é o Eustácio, e ele vai com a amiga dele pro mundo de Nárnia para poder ajudar o príncipe Caspian a encontrar o filho dele que está há muito tempo desaparecido. Ele foi capturado por uma feiticeira que levou ele para o mundo de baixo, é o mundo debaixo da terra de Nárnia, que ele ficou aprisionado lá, pensando que o mundo de cima ele era do mal, que quando a feiticeira finalmente retornasse para o mundo de cima, ele ia governar o lado dela. Enfim, ele tinha sofrido um encanto por essa feiticeira que havia matado a mãe dele, a esposa do rei Caspian, que a gente conhece nos livros anteriores e no filme O Príncipe Caspian, que depois ele se torna rei. E a gente vê a história do Eustácio e de uma amiga dele, que eles vão pra Nárnia, a convite do Aslan. Eu só não lembro o nome da amiga que vai com ele, mas é um livro bem legal, bem interessante, tem bastante aventura. Ele é um livro que sim, você engrena. Se você, por exemplo, pegar todos os livros e ler, você consegue engrenar na história bastante, porque tem conexão com os outros livros anteriores, então é bem interessante. Você descobre mais um pouco do reino de Nárnia, um pouco mais das suas criaturas. Enfim, é bem interessante, e eu dei 4 estrelas e meia. E pro último livro das Crônicas de Nárnia, que é A Última Batalha, eu dei 4 estrelas porque ele é meio confuso. Ele é o final, ele encerra o ciclo das Crônicas de Nárnia e ele é meio confuso. Porque
Assim, se você não quer pegar spoiler desse último livro, eu aconselho você pular um pouquinho o vídeo até eu começar a falar dos filmes, porque eu vou dar alguns spoilers pra se você já leu ou se você não se incomoda, pra poder explicar um pouco por que eu não entendi. Bom, a última batalha, como eu disse, ele encerra o ciclo e é meio estranho. Primeiro que a história acontece de novo com o Eustácio e a amiga dele, quando eles voltam pro reino de Nárnia. E quem tá governando é o neto, se não me engano, o neto do príncipe da outra história que eles salvaram. O filho do rei Caspian, eles salvaram no outro livro. E agora, o neto desse rei, do filho do Caspian, é que é rei agora em Nárnia. Porque o tempo de Nárnia e no mundo real se passam em... o tempo se passa de forma diferente. E a gente tem o final do mundo de Nárnia e o começo do outro mundo de Nárnia. Ou seja, como se a Terra acabasse, a gente destruísse a Terra, mas a gente isse para outro planeta, que aquele sim é a verdadeira Terra, e que a gente passou aqui, viveu aqui, era para ver se a gente merecia, as pessoas boas, enfim. Aí acontece toda a história, por isso que eu falei que eu fiquei confusa. Acontece toda a história. Depois de alguns acontecimentos, Aslan chega e eles vão para outro mundo, e que na verdade aquele é o mundo real de Nárnia, onde todos os mundos são interligados. Viu? É uma confusão. Eu dei 4 estrelas pro livro, porque ele é meio confuso assim explicando, mas se você lê, você entende mais ou menos assim, você tem que ler. Aí se você não entende, você tem que sim reler aquilo pra você poder entender, porque é meio confuso. Mas é sim, é legal. Encerra o ciclo das Crônicas de Nárnia de uma forma boa, bem interessante. E todos os personagens, menos a Susana, dos outros livros voltam. Os 2 personagens que viram a criação do mundo de Nárnia lá do primeiro livro, a Lúcia, o Edmundo, o Pedro, só a Susana não volta porque ela deixou de acreditar em Nárnia. E eles voltam e podem permanecer nessa verdadeira Nárnia, porque depois que você atingir uma idade você não pode voltar para Nárnia, mas nesse novo mundo de Nárnia eles podem voltar a hora que eles quisessem. Isso é meio confuso, mas é legal, é legal. E nesse mês de julho eu assisti 5 filmes, sendo eles Space Jam 2, O Assassino, o Primeiro Alvo, Superação, O Milagre da Fé, Ender's Game, o jogo do Exterminador e Continência ao Amor. Primeiro vamos falar sobre Space Jam 2. Space Jam 2 foi a continuação de Space Jam 1, lógico, que tem o Michael Jordan, acho que é ele, que é aquela história clássica que a gente encontra que a gente encontra mais ou menos no primeiro filme, só que de vez os personagens virem pro mundo real, a pessoa do mundo real vai pro mundo dos Looney Tunes, dos jogos. É assim. É um filme muito legal pra você que acompanhou o Looney Tunes ou você acompanhou qualquer desenho, porque tem várias referências. É legal assistir e falar, eu conheço aquele, enfim. É bem legal. E se você também gosta de basquete, tem uma partida de basquete contra os Looney Tunes e o time rival, e é bem interessante, bem legal. Eu dei 5 estrelas e favoritei o filme. Ele é bem legal, bem divertido, bem engraçado. O próximo filme é O Assassino, o Primeiro Alvo. Esse filme eu não sabia nada sobre ele, eu só assisti porque tinha o Dylan O'Brien como protagonista. Foi por causa disso que eu assisti o filme. O filme conta a história do personagem do Dylan O'Brien, que ele tem uma namorada e ele resolve pedir a namorada dele em casamento. Mas no dia que acontece isso, eles estão numa praia, num resort, na verdade, e acontece um ataque terrorista. E infelizmente ela acaba sendo morta por um dos terroristas. E nisso ele vira um assassino de elite, sozinho, solitário, que acaba chamando a atenção da CIA, que recruta ele para uma missão. Então, é basicamente isso o filme. Se eu falar mais alguma coisa, vai ser um spoiler. Então, se você gosta de filme nessa temática, eu indico muito, porque a atuação do Dylan O'Brien é ótima em qualquer filme, e ele sim está ótimo nesse filme. Tem uma trama interessante, tem bastante aventura e ação, então eu recomendo muito. E eu dei
4,5 estrelas para ele. O próximo é Superação, O Milagre da Fé. Eu assisti esse filme com a minha mãe e o meu irmão no dia que estava passando na Globo. A gente achou esse filme muito interessante, que é a história de um garoto que ele é adotado por um casal. E um dia ele estava brincando no gelo com mais 2 amigos e eles acabam caindo nesse gelo e esse menino que foi adotado acaba se afogando e dando uma parada. E ele ficou muito tempo embaixo d'água, então ele acaba se afogando e acabou morrendo, só que pela mãe adotiva dele ter muita fé. É isso que fala a superação da fé. Ela é uma das únicas pessoas que acredita que sim, o filho dela pode voltar a viver, que ele não morreu, que Deus não tiraria o filho dela. E é muito bonito. Esse filme é muito bonito. Eu indico pra qualquer pessoa. Ele é muito bonito. Ele não fala sobre religião, ele fala sobre fé. Sobre se você tem fé ou não. Então é muito bonito. E eu dei 5 estrelas e favoritei porque ele é muito bonito. O próximo é Ender's Game, o jogo do exterminador, acho que é assim o nome, que eu assisti com meu pai e com meu irmão. Está disponível na HBO Max. E esse filme, ele conta a história de crianças que são mandadas para o espaço para serem treinadas para poder derrotar uma outra espécie que uma vez invadiu a Terra e quase exterminou a Terra. E dessa vez eles treinam crianças, porque crianças eles têm a mente mais aberta, eles podem treinar mais, eles aprendem mais rápido. Então eles usam crianças muito inteligentes, muito espertas, que são selecionadas por essas pessoas que governam. E eles vão para outro lugar treinar para não se ocorrer outro ataque, mas sim para exterminar essa outra raça, para que não tenha outro ataque. E o final, o filme é legal, mas o final é triste, vamos falar assim, porque você esperava mais do filme e ele não te entregou no final. Até 20 minutos antes de acabar o filme, ele é muito legal. Aí os 20 minutos finais, pra mim, estragaram o filme. Mas enfim, eu esperava que acontecesse outra coisa, porque antes desses 20 minutos, dá uma reviravolta que você fala, nossa, e agora? E não entregou aquilo. Por isso eu dei 3,5 estrelas para esse filme. Mas é um filme bem legal, eu recomendo você assistir, deixar a sua opinião, se você gostou ou não. Às vezes você goste do final e não me encaixou porque eu esperava mais. Enfim, cada um tem a sua opinião sobre o filme. Mas eu recomendo vocês assistirem. E o último filme que eu assisti foi, óbvio, um dos meus queridinhos, Continência ao Amor, da Netflix, com a Sofia Carson. O que falar deste filme? Nada. Não tenho palavras para falar sobre esse filme. O quanto que ele é incrível, lindo, maravilhoso. As músicas são incríveis. A atuação desses dois, a química desse casal de milhões. A história muito bonita. Um romance construído, assim, muito bom. O que eu tenho pra falar do filme, assista esse filme. Qualquer pessoa que assistir vai amar esse filme, porque esse filme é incrível. E tem a Sofia Carson, né, gente? E o ator, eu nunca sei o nome dele, que ele fez o filme da Cinderela com a Camila Cabello. Então, ele é muito bom ator. Enfim, assistam esse filme. Lógico que a nota não poderia ser 8, mas 5, favoritado. Incrível esse filme. Assistam. E por último, mas não menos importante, as séries que eu assisti, as temporadas de série que eu assisti nesse mês de julho foram a 4ª temporada de Stranger Things, a 2ª temporada de Rebelde, a 6ª temporada de Riverdale, a primeira temporada de Cavaleiro da Lua e a 2ª temporada de Lock Cake. Começando por Stranger Things 4, ele é igual a Continência ao Amor. Só assista porque é incrível a 4ª temporada. Muito boa. Episódios longuíssimos, mas que parece que passam assim, ó, num piscar de olhos, que você fala, mas já acabou, eu quero mais, que mais? Então é incrível, a história é incrível, os personagens cada vez mais evoluindo.
Algumas coisas incomodam, assim, mas você passa um pano porque eles são adolescentes, gente. Eles são adolescentes, no lugar deles você ia fazer o quê? Você ia combater o Vecna? Com certeza não, você ia sair correndo. Então vamos passar um pano para as atitudes deles. Enfim, não posso falar muito também, porque como é a quarta temporada vai gerar algum spoiler. Mas se você assistiu, você sabe do que eu tô falando, o que foi aquele final, aquele encontro lindo, aquela morte que a gente não supera, aquele trauma que a gente vai ficar doente do Vecna toda vez que a gente ouvir uma batida de um relógio. Ai, enfim, a série é perfeita. Não só a quarta temporada, mas todas as temporadas de Stranger Things. Se você ainda não assistiu, corre. Abre agora a Netflix. Não, agora não. Agora você termina de assistir o vídeo. Depois você corre lá, abre a Netflix e assista todas as temporadas de Stranger Things, porque ela é muito, muito boa. Bom, a segunda temporada foi a segunda temporada de Rebelde, que aí a qualidade caiu um pouco, né, minha gente? A temporada, assim, ela não é ruim, mas ela podia ser muito, muito melhor. Entre a primeira e a segunda, eu prefiro a primeira, porque a segunda, assim, a segunda ela estressou um pouco. Principalmente aquele personagem que vocês sabem que teve um foco maior na segunda temporada. Ai, bendito do Estebas. Não tenho nem o que falar dele, né? A gente pula a parte dele. Dixon perfeito, como sempre, gente. Ele levou a série nas costas. Tudo, quando ele aparecia, você falava, pelo menos um plot, uma história boa. A MJ também, muito interessante a história dela, como ela amadureceu nessa segunda temporada. O Sebas a gente também deixa de canto, a gente não precisa falar dele. O que mais? A Emília também, coitada, foi esquecida no churrasco, a Emília, né? Tadinha, sofreu uma overdose e ainda foi esquecida no resto da série. A Hannah. A Hannah também a gente não pode falar. O que a gente tem que falar da Hannah? Tudo bem. E o Luca. O Luca, eu também gostei da história do Luca. O Luca foi bem interessante. Ele batendo de frente com o pai dele, batendo de frente com o novo diretor. Que se não fosse por ele, a gente não descobriria tudo o final. Então, muito bem. Então, os plots que eu gostei foi do Dixon e a da MJ. Os outros a gente não precisa falar. Por isso que a minha nota foi 3. 3 estrelas para a segunda temporada de Rebelde. Sexta temporada de Riverdale. Se você acompanha o canal, você sabe que Riverdale é a minha série preferida da vida. Eu sei que vocês vão falar, mas a qualidade caiu, que não sei o que. Gente, você assiste a série pelos personagens, pelo apego emocional que você tem. É por isso que a gente continua assistindo Riverdale. Mas eu juro que a sexta temporada ela melhorou depois da queda que foi a quinta, né? A quinta a gente também esquece, finge que não existiu. Pulamos pra sexta, que foi boa. Não chega a ser muito boa, mas foi boa. Foi boa, foi legal. Eu dei 4 estrelas pra sexta temporada. Eu sabia que depois do salto temporal esse salto temporal não ia dar muito certo, mas tudo bem. Mas aqui, colocar o Não, eu vou resumir. Multiverso, terras diferentes, poderes, sobrenatural, volta à vida. Resumir a série, essa sexta temporada toda, em 5 tópicos. Não vai me falar que você não ficou com vontade de assistir. Ela é muito, 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 muito não, mas ela é muito interessante. Foi um caminho diferente que o Roberto decidiu caminhar por essa sexta temporada, que foi um acerto, foi bem avaliado pelos fãs, foi muito boa, foi na média. Podia ser um pouquinho melhor, mas também não caiu igual a quinta, foi bem interessante assistir. E eu dei 4 estrelas, como eu disse. Agora, sobre Cavaleiro da Lua, eu confesso que no começo não estava muito interessada, muito assim, dentro da história. Mas o que foi aquele episódio do Mark e do Steve separados, que eles vão descobrindo uma coisa do outro. Ai, aquele episódio incrível, incrível. Tanto a estética dele, quanto a história que conta nele. A história é muito interessante a partir dali. Como os personagens mudaram com a interação de um e de outro. Como eles começaram a enfrentar
o Cavaleiro da Lua e o Khonshu lá. Enfim, eu dei 4 estrelas para Cavaleiro da Lua, além de falar sobre uma mitologia de outro tipo, a mitologia egípcia, que também foi muito interessante saber mais sobre os deuses deles. Muito legal. Então, 4 estrelas para Cavaleiro da Lua. E a última que eu vou falar, que foi a última série que eu assisti, foi a segunda temporada de Loki K. Loki K, quando lançou a primeira temporada na Netflix, ela não tinha sido muito anunciada, muito repercutiva, assim. Então eu assisti porque ela era curtinha, enfim, e eu viciei, assisti a série em 2 dias, os 10 episódios. E quando lançou a segunda, eu esperei um pouco, e aí, agora em agosto, vai lançar a terceira temporada. E eu surtei, falei, preciso assistir logo a segunda antes da terceira. E foi o que eu fiz, eu assisti agora em julho e agora em agosto lança a terceira. E infelizmente a última temporada, eu ainda não sei se ela foi cancelada ou se ela foi terminada. Mas eu acho que ela foi cancelada. Mas temos uma terceira temporada, vamos ver se o final vai ser fechado. Mas a segunda foi bem interessante. A gente descobre mais chaves e descobre o que aconteceu depois daquele final bombástico da primeira temporada. Tem revelações no final muito interessantes. Enfim, assistam Loki K. Muito, muito legal. Muito interessante. Ela é uma série de fantasia que mistura magia, que a família que se muda pra essa casa, os Loki, pra casa deles mesmo, encontram várias chaves que cada chave tem um poder diferente. Como você pode ter super força, ou você pode entrar na sua mente, ou você pode... O que mais? Voar. Essas você não sabia, tá? Na segunda temporada. Muito legal. Eu achei muito interessante, muito legal saber mais sobre as chaves, sobre a história, sobre como se faz uma chave. Então, muito legal. Assistam Loki K. Bom, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, das minhas dicas. Se você já assistiu ou leu alguma coisa que eu falei nesse vídeo, deixa aqui nos comentários. Não esquece de deixar o seu like, já se inscreva no canal, ativa o sininho de notificação para mais vídeos desses. E até o próximo, tchau!